E quando alguém te pergunta sobre o sentido da vida? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, com base neste livro aqui. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy. Sempre um prazer poder conversar com vocês, trocar um pouco de ideias. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje com um livro bastante especial, lançamento. Tenho visto muita gente falando sobre esse livro. Mas, enfim, antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo você vai receber. Deixa o like e compartilhe com outras pessoas para que a gente continue crescendo. Então, falaremos hoje um pouquinho sobre esse livro aqui do Contar do Caligares, O Sentido da Vida. Pessoal, eu já li esse livro há um certo tempo, assim que ele foi lançado, é um livro recente. Assim que ele foi lançado, eu já comprei, mas eu demorei um pouquinho para trazer o conteúdo, porque eu não queria trazê-lo de qualquer forma. Então, eu refleti bastante, escrevi, reescrevi o que eu queria trazer e conversar com vocês. Então, para além de uma resenha, que talvez eu nem tenha condições de fazer, aqui é muito mais as minhas impressões de leitura, muito baseado também com o meu momento de vida, e aqui a gente, que a gente possa conversar, refletir e cada um expor a sua opinião de uma forma bastante respeitosa, porque, obviamente, quando a gente fala do sentido da vida, desde lá dos filósofos muito antigos, não se tem um ponto em comum, né? A única coisa de que todos nós, seres humanos, trabalhamos em algum momento da vida essa questão do sentido. Esse acho que é o único ponto comum quando a gente fala sobre o tema. Eu tô aqui, gente, com o meu computador, então ele tá no meu colo, eu vou fazer algumas colas sim, porque como eu disse, eu não queria trazer algo de qualquer jeito. Então eu me preparei para gravar o vídeo. Mas vamos começar falando sobre o autor. O Contar do Caligares, ele foi escritor, ensaísta, psicanalista, e ele é muito conhecido por um livrinho chamado Cartas ao Jovem Terapeuta. Se eu não me engano é isso, eu vou deixar aqui em algum lugar. Que, gente, tá lá na minha wishlist há um certo tempo, mas eu ainda não comprei. Então, esse foi o meu primeiro contato com o autor. Ele nasceu na Itália, mas se radicou no Brasil e ele faleceu em 2021. Então, esse é um livro póstumo, mas com muito conteúdo que foi desenvolvido entre 2014 e 2019. Daqui a pouco eu explico um pouco mais para vocês sobre isso. E o livro foi organizado pelo seu filho, o Max Caligares. Ainda falando sobre o autor, ele tem uma formação acadêmica que, para mim, foi bastante curiosa descobrir, porque ele teve a oportunidade de se graduar na Suíça, fazer doutorado na França. Eu vou colar aqui um pouquinho essa informação para vocês. Mas ele se graduou em Epistemologia e Letras e Filosofia na Faculdade da Suíça. Ele obteve doutorado em Psicologia Clínica na França. Ele foi doutorando de Roland Barthes em Semiologia e se formou psicanalista na Escola Freudiana de Paris. No Brasil, ele atendia em consultório e durante muitos anos ele foi colunista do Folha de São Paulo. O Sentido da Vida é um livro bastante curto, a gente está falando de um pouquinho mais de 130 páginas, 138 aproximadamente. Então é um livro que sim, de uma sentada a gente lê, mas que a gente fica refletindo, digerindo durante bastante tempo, pelo menos essa foi a minha experiência. Ele sai pela Paidós, que é um selo da editora Planeta. Em 2014, o Contar do Caligares, ele estava dando uma entrevista quando ele diz algo assim, eu vou colar aqui, que não o importava muito ser feliz. E aí, desde aquele momento, ele foi convidado para palestrar, para escrever, para falar sobre essa sua visão de vida, que para ele não importava ser feliz. Seu filho, Max Caligares, é quem ajudou a editora. Aqui a gente tem a Paidós, mas é um selo da editora Planeta, a fazer as revisões do livro, do texto, enfim. E logo no prefácio, ele fala um pouquinho de como era o seu pai, um pouco da sua personalidade. Isso é super interessante da gente conhecer,
porque o Contar do Caligares era uma pessoa que gostava de fazer o outro refletir, independentemente de se encontrar ali um ponto de acordo, a gente pensa a mesma coisa ou não pensa, ou ainda que se chegue numa conclusão final, isso para ele pouco importava, o importante era fazer o outro refletir. E ele trazia isso muito, inclusive, para o relacionamento com os filhos. Então, ali na página 16 e 17, que é o prefácio, né, o Max, ele vai contar um pouco disso pra gente. Eu vou ler aqui para vocês. Meia dúzia de quarteirões era suficiente para que cada um apresentasse seu ponto de vista. Então, o pai, enquanto se deslocava da sua casa para o seu consultório, ligava para o filho e ali eles começavam a debater temas que o pai achava interessante. Se um argumento fazia o outro refletir, maravilha. Se não, paciência. Porque o que meu pai realmente valorizava não era a vida em si, mas a coragem de se permitir desfrutar com atenção das aventuras que ela eventualmente proporciona. E aí, gente, eu até anotei, sabe, a lápis, um ponto que eu queria conversar com vocês. Primeiro, né, essa questão do autor, do Contardo, gostar de fazer as outras pessoas refletirem. E o outro ponto é o seguinte: será que nós estamos atentos à nossa vida? O que precisamos fazer para estarmos efetivamente presentes na nossa vida? Vocês já pensaram sobre isso? E aí, pessoal, como eu disse, já tem um certo tempo que eu comprei esse livro, que eu li, mas eu demorei um pouco para trazer o conteúdo porque eu não queria trazer qualquer coisa. Eu queria refletir, me estruturar. E como eu estou num momento de vida em que esse livro, o conteúdo dele faz total sentido, também refletir um pouco sobre isso para ser uma conversa, algo que nos aproxime, que nos faça refletir. Então, por isso eu demorei um pouquinho para trazer o conteúdo. Mas algo que me chamou a atenção foi o seguinte: eu comprei esse livro na livraria física, na livraria Martins Fontes, ali da Avenida Paulista, e quando eu cheguei para comprá-lo, o livreiro disse assim: puxa, acho que acabou. E aí depois ele viu que tinham 2 exemplares que estavam guardadinhos no caixa. E aí ele falou: vamos lá que eu vou pegar um para você. Desculpem, gente, deixei o helicóptero passar. Então o livreiro disse: vamos lá que eu vou pegar um para você. E na minha frente já tinha uma moça indo buscar o dela. Ou seja, compramos os últimos 2 exemplares. Esses dias eu voltei lá, tinham alguns outros exemplares e o livreiro disse para mim que realmente é um livro que está vendendo muito. E me parece que é pelo sentido da vida, que em algum momento, em maior ou menor proporção, todos nós paramos para refletir, para pensar sobre isso. Então, é um tema que suscita bastante interesse nas pessoas e esse livro está vendendo bastante. Ele também tem outros livros, né? Como eu disse para vocês ali, o mais famoso dele talvez seja Cartas a um Jovem Terapeuta, mas esse livro aqui já sai, o lançamento dele aí com um bom volume de vendas. E aí eu também estou lendo aquele livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos. Na verdade, não é um livro do Jung, porque ele escreve um dos textos e ajuda a organizar os temas, mas que outras pessoas escrevem também. Mas logo o primeiro texto, que é um texto escrito pelo Jung, ele vai falar sobre símbolos, mas muito por uma questão do inconsciente. E o quanto que um afastamento desse inconsciente, um afastamento desse simbólico, o olhar sempre muito racional, muito científico, que é típico da sociedade em que a gente vive, como que isso pode nos afastar de pontos importantes da nossa personalidade, nos afastar consideravelmente do sentido ou do que possa trazer sentido para a nossa vida, e que isso vai suscitar uma série de disfunções, desconexões nossas conosco mesmo e muito do que é afetado essa questão do sentido da vida. Então, pessoal, esse ano eu completo 40 anos. Estou com 39, em outubro eu faço 40 anos. E esse é um período em que não é de agora, não foi algo que cresceu esse ano só porque eu vou fazer 40 anos. Isso já vem comigo há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, que eu venho refletindo bastante sobre o seguinte: se a média de expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, muito possivelmente eu já passei da metade da minha vida. Tudo bem, eu posso viver até 80, 100 anos, tudo bem, mas vamos considerar a média do brasileiro normal, uma média ali de 75 anos, então eu já passei dessa metade. O que eu quero que a minha vida seja daqui para frente? E vejam que Jung
por volta dos 36, 38 anos, ele também passou por isso. Ele começou a se perguntar o seguinte: uma vez que eu já estou casado com um casamento que sim tem seus altos e baixos, mas é um casamento legal, meus filhos estão aí, estão com saúde, eu sou um médico já relativamente respeitado e com uma carreira positiva, o que vai dar sentido para a minha vida daqui para frente? E ele faz um mergulho no seu inconsciente, ele se permite essa jornada de autoconhecimento para além daquilo que ele já vinha fazendo, e disso a gente tem o livro vermelho e, claro, os livros negros ali, que era uma série de rascunhos que depois ele sintetiza no livro vermelho, que eu também comprei, está aqui na pilha para eu ler, mas enfim. E, gente, olha que engraçado. Para quem já me segue há um certo tempo, sabe que eu adoro o tema de psicologia, filosofia também, que eu sou alucinada por psicanálise, eu já li quase toda a obra do Freud, biografias, enfim. E de um nada, assim, me veio na mente uma palavra que com certeza eu li em algum lugar, mas conscientemente eu não me recordava, que era individuação. E quando eu comecei a pesquisar sobre individuação, e essa palavrinha começou a martelar na minha cabeça, principalmente nos períodos em que eu faço meditação de manhã, que eu fui atrás, foi que eu comecei a chegar nos conteúdos de Jung, e eu tô assim, alucinada, lendo um monte de coisa sobre. Eu não pretendo trazer aqui para o canal nenhuma resenha sobre o homem e seus símbolos, mas se te interessar, você aí que está me assistindo, se você, assim como eu, acha esses conteúdos super interessantes e gostaria de ter uma conversa nesse sentido, deixa aqui nos comentários para mim, que obviamente eu não tenho condições de fazer uma resenha sobre aquele livro, mas tento trazer algum conteúdo para a gente compartilhar, conversar. Enfim, eu adoro, gente, mas fico também com medo do meu canal começar a ficar muito chato, né? Porque a gente está muito filosófico, muito psicológico ultimamente por aqui, eu não quero que o canal fique chato. Mas aí vocês me digam, né? Vocês são o meu melhor termômetro. E é exatamente nesse período em que a parte mais básica já se organizou, você já cresceu consideravelmente na sua carreira, ou se não cresceu, pelo menos se estabilizou, já tem condições ali de se manter e manter os seus. A partir daí, o que vai dar significado para a tua vida, o que traz sentido para a tua vida? O Contar do Caligares diz que é aquelas eventualidades que te trazem prazer, desafios, é a própria vida em si, com seus altos e baixos, e o Jung vai numa linha parecida, mas desenvolvendo isso um pouco mais, até porque aqui a gente está com um conteúdo muito curto, e lá no livro do Jung, esse e toda a obra do Jung, me parece que ele desenvolve isso muito mais. Mas vejam, a gente chega no momento da vida em que coisas que a gente acreditava que nos norteavam não fazem mais sentido. Eu anotei algumas coisas aqui das minhas reflexões. Ganhar muito dinheiro. Eu venho de uma família em que aos domingos nós nos reuníamos e ali a gente tinha que falar do nosso trabalho, se a gente estava ganhando bem, se a gente não estava ganhando bem, perguntar quanto que você ganha, qual é o teu salário, não era algo ofensivo, era super natural na nossa família, e a gente discutia para onde a nossa carreira tinha que ir, o que o nosso trabalho, para onde ele tinha que ser direcionado, o que a gente precisava fazer para ganhar muito dinheiro. Então, essa questão do ganhar muito dinheiro. Conquistar coisas para chegar o momento de desfrutar a vida. Então, você passa um período grande da sua vida trabalhando, se sacrificando, abrindo mão de coisas para que em algum dado momento você só vá desfrutar. E trouxe aqui também a coisa da beleza externa. Eu sou libriana, né, gente? A questão da beleza para mim é importante, tanto minha quanto dos outros. Isso durante muito tempo norteou um dos pontos mais valorativos para mim. E há uns 2 anos atrás eu tive até uma certa crise em relação a isso, porque eu tô bem gordinha, bem acima do meu peso, eu tô com quase 40 anos, então o cabelo é diferente, a pele é diferente. E se essa beleza externa não é mais o meu triunfo, o que eu trago de triunfo comigo? Então, toda uma ressignificação nesse sentido. E aí, você que está me ouvindo pode falar: nossa, Daisy, mas que bobeira. Mas não é, gente. A partir do momento que a gente traz esses valores, a gente, em algum dado momento da vida, vai precisar ressignificá-los. Ou pelo menos, não que isso seja uma regra, mas se você for inteligente, em algum dado momento da vida, você tem que revisitar. E aí, para mim, é isso, né? Ganhar mais dinheiro para quê? Eu já tenho uma vida
relativamente confortável para mim e para o meu filho, e não acho que ter mais dinheiro ou ter muito dinheiro vai ser a minha resposta para nada. A questão da minha beleza externa não me interessa tanto hoje, claro, eu quero estar saudável, eu quero me sentir bem, e eu acho isso importante para todo mundo, mas se eu vou ter isso com 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, isso pouco me importa, e nos outros também. Então hoje eu me oriento muito mais para uma beleza espiritual, intelectual, até porque, vamos ser sinceros, aquela pessoa super bonita fisicamente, o exterior lindo, mas a pessoa insuportável, chata, que você não aguenta ficar do lado, gente, ninguém merece, né? Principalmente nessa altura da vida. Então a gente vai ressignificando esses pontos. E aí tem uma psicóloga no Instagram, o nome dela é Ivonete Rosa, que trouxe uma reflexão que traduz muito também de um dos pontos que eu reflito e que eu percebo que eu mudei, que eu queria compartilhar com vocês. Antigamente, eu admirava absurdamente quem carregava o mundo nas costas. Hoje em dia, admiro quem respeita seus próprios limites e diz: isso não vale a minha saúde física nem mental. Eu parei de romantizar sacrifícios. É isso. Então, o que passa a dar sentido à sua vida? Para o Contar do Caligares, eu até anotei aqui, é o próprio viver, sem ilusão, de maneira emocionalmente madura, sabendo que a vida é cheia de altos e baixos, mas por isso mesmo aproveitando o que de interessante surgir, quando surgir, ou que a gente fizer acontecer, que vai trazer sentido para a nossa vida. Claro também que o livro tem críticas sociais, então ali na página 114, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, ele traz sim uma crítica ao nosso momento social. Ninguém é hedonista com o celular na mão. E aí ele fala o seguinte: talvez o celular seja um equivalente geral de nossa dificuldade em prestar atenção ao mundo, ou seja, de nossa constante distração. A câmera do celular e a selfie inventaram um jeito novo e original de fixar eventos na memória. Imortalizamos o momento em que damos as costas para o evento, o monumento, a obra de arte que seriam as fontes de nosso prazer. Estão vendo a Mona Lisa atrás de mim? Pois é, meu prazer, minha fruição sutil e intensa da obra acontece justamente enquanto olho para a câmera e para vocês. E eu vi muito disso quando eu fui no MASP. Eu estava extremamente encantada, principalmente quando eu me deparei com os quadros do Van Gogh e do Renoir. E as pessoas. Gente, eu fiquei assim, tão emocionada que eu quase chorei, de verdade, porque foi uma emoção muito forte, não tem como explicar. E a maioria das pessoas passando super rápido, só tirando foto e indo embora. Para mim não faz muito sentido, mas enfim. E aí, a gente também tem uma série de reflexões filosóficas nesse livro aqui, que vão conectar com um livro que a gente leu recentemente por aqui, já tem resenha no canal, que é O Desaparecimento dos Rituais, do Byung-Chul Han. Então, lá na página 62, ele vai dizer o seguinte: então, quando o indivíduo se torna realmente um valor maior do que a comunidade, é claro que a morte passa a ser uma experiência solitária, sem dúvida alguma, aterradora e desesperadora. Por isso, o indivíduo moderno, e moderno vale para os últimos 200 anos, tem uma relação conturbada e atormentada com a transcendência, porque o caráter efêmero da vida é uma coisa que encaramos sozinhos. E por aí ele vai. Enfim, gente, é um livro curto, mas um livro que nos põe para pensar, um livro super bacana, que eu adorei ter lido, embora eu não concorde com tudo que o autor traz aqui, mas o fato da gente refletir, parar para pensar, organizar as ideias nesse sentido, puxa, é incrível e claro, a gente vai complementando as nossas ideias, as nossas leituras, com outros conteúdos, né? Como eu disse para vocês, eu tenho lido bastante sobre psicologia analítica, principalmente os escritos de Jung, mas de outros autores também. E, puxa, para mim foi uma experiência muito bacana. E eu espero que você aí que tenha se interessado pelo livro, volte aqui depois para me contar o que você achou. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam para que a gente continue crescendo, mas agora no finalzinho eu vou deixar um pouquinho do que tem dado sentido para minha vida e espero aqui nos comentários que vocês me digam também o que tem dado sentido aí para a vida de vocês.